Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. O texto que nós vamos usar hoje como referência está em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, que diz o seguinte: Ela deu ao menino o nome de Icabô, ou Icabode, e disse: A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. Esse texto, se você lê a narrativa dele, que começa a partir do versículo 12 de 1 Samuel 4, fala sobre a morte de Eli. E havia um conflito entre o povo de Israel e os filisteus. E Eli tinha 2 filhos, Ofine e Finéias, e eles morreram nessa batalha, que houve uma matança imensa, e esses 2 filhos de Eli morreram. E Eli, ao saber da morte dos seus filhos, a Bíblia diz que ele também caiu da cadeira e morreu. E a sua nora, que era a esposa de Finéias, teve um filho. Ela estava grávida, na verdade. Ela estava grávida e quando ela soube também da morte do seu marido, ela entrou em trabalho de parto. E esse menino nasceu. E a esposa de Finéias também morreu porque ela não aguentou o trabalho de parto. E ela disse que e a história diz que o menino veio a falecer. Só que antes dela falecer, ela tinha dado o nome desse menino, que chamava Icabô, que significa foi-se a glória de Deus, porque a arca tinha sido tomada do povo de Israel, a arca tinha sido retirada do povo de Israel, ou seja, a presença de Deus tinha sido retirada do povo de Israel. E quando a presença de Deus não está no meio do povo de Israel, nós ficamos fracos. Quando a presença de Deus sai do meio do povo de Israel, eles ficavam fracos, eles perdiam a batalha. Eu me recordo uma vez, ouvindo um pregador, que ele tinha ido à Inglaterra, conhecer uma das maiores igrejas do avivamento que houve no século 17, 18 e 19. E quando ele chegou nessa igreja todo empolgado, imaginando que ele ia chegar lá e ia ter um avivamento, ele chegou, aquele culto morno, poucas pessoas, tinha mais ou menos uns 6 anciãos que estavam lá na frente, cultuando a Deus, e ele olhava de um lado da parede, estava lá um dos grandes pregadores que tinha passado por aquele lugar, chamado John Wesley. John Wesley, a história dele diz que ele orava 6 horas por dia. Aí esse pregador olhou por outro lado da parede da igreja, estava lá o nome de Charles Finney. Charles Finney era considerado o homem da santidade. Por onde ele passava, as pessoas, quando olhavam para ele, via a glória de Deus na vida dele. Tamanha era a santidade daquele homem. Esse pregador entrou um pouco mais na igreja, olhou do outro lado da parede, estava escrito lá o nome de outro pregador que passou ali. Estava lá o nome de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi considerado o pregador que pregou um dos maiores sermões na época, chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. A história dele conta que parece que o Apocalipse tinha vindo àquela igreja, que o arrependimento tinha chegado naquela igreja. Houve um avivamento tão grande no dia dessa pregação que as pessoas saíram pelas ruas depois pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, gritando, orando em línguas, que tanto foi o avivamento naquele lugar. Só que quando ele começou a observar o culto, ele viu aquele culto frio, poucas pessoas dentro daquela igreja, e ele olhava aquelas pessoas nas paredes e falava: como pode? Aquele avivamento que houve nessa época e hoje não tem mais. Ele esperou terminar o culto. Ao término do culto, ele foi conversar com esses anciãos e perguntou para eles: vem cá, onde está aquele avivamento ali? O que aconteceu com aqueles avivamentos, daquelas pessoas, aqueles pregadores que estou vendo na parede? Aí os irmãos responderam com uma única palavra, dizendo: Icabô. Foi-se a glória de Deus. Ou seja, a igreja tinha passado por um processo tão ruim que a glória de Deus já não estava mais naquele lugar. A presença de Deus já não habitava mais naquele lugar. E o que eu aprendo com esse texto, meu querido? Com Icabô ou Icabode, foi-se a glória de Deus.
Tem muitos casais, muitas famílias em que a presença de Deus já não habita mais neles. Tem muitos casais, muitas famílias que o acabou, ou seja, a glória de Deus foi-se da vida, do relacionamento, da casa, né, do ambiente, do habitat deles. A glória de Deus já não habita mais. Por isso há muitos divórcios hoje, por isso há muita briga nos relacionamentos, há muitas famílias se destruindo hoje, famílias que estão na presença de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus já não faz mais parte da vida dessas famílias, da vida desses casais. E eu quero agora profetizar no nome de Jesus, que a Shekinah de Deus possa habitar sobre a tua casa, que a Shekinah de Deus possa habitar sobre a tua família, que a Shekinah de Deus possa habitar no teu casamento, que a Shekinah de Deus possa habitar nos teus filhos, na tua casa, na tua família, que a Shekinah de Deus possa habitar no seu trabalho, né, no seu ministério, na sua vida emocional, financeira e espiritual, que a Shekinah de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa nesta hora. Eu quero orar pedindo que essa Shekinah venha habitar mesmo de uma forma especial sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor agora, Deus, para essas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que estão ouvindo esta oração. Oh Deus, nós aprendemos aqui que quando a arca foi retirada, Senhor, do povo de Israel, quando a arca foi retirada do meio do teu povo, Senhor, a tua palavra está dizendo que a presença do Senhor foi retirada de lá, a glória foi retirada daquele lugar. E que hoje em dia, Pai, pelo fato das pessoas não estarem buscando a Tua presença, não estarem buscando a tua comunhão, não estarem buscando a Tua face, ó Deus, nós entendemos que o Senhor não se faz presente naquele meio, Pai. Para isso eu peço, Pai, no nome de Jesus, que a Shekinah do Senhor venha sobre os casamentos, ó Pai, que a Shekinah do Senhor venha sobre a casa dessas pessoas que estão ouvindo essa oração, que a Shekinah do Senhor venha sobre os relacionamentos, sobre os filhos, que a Shekinah do Senhor venha sobre os ministérios dessas pessoas que estão ouvindo essa oração, que a Shekinah do Senhor, ó Pai, venha sobre a vida emocional dessa pessoa, venha sobre a vida financeira, sobre a vida espiritual, Pai, que a Tua Shekinah venha sobre elas, que a presença do Senhor venha sobre elas mesmo, ó Deus, que a glória do Senhor venha sobre estas casas, sobre essas famílias, sobre esses relacionamentos mesmo, Pai, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, toda obra do inimigo caia por terra, que a Tua presença, Pai, venha ser poderosa na vida dessas pessoas mesmo, ó Deus, que a Tua glória possa vir sobre a vida dessas pessoas mesmo, Pai, em nome de Jesus, habita mesmo, Senhor, que essas pessoas possam entender que somente o Senhor possa operar milagres, somente o Senhor possa operar sinais, somente o Senhor possa operar prodígios e maravilhas, ó Deus, na vida dessas pessoas mesmo. E eu declaro agora, ó Pai, toda sorte de bênção. Declaro agora, ó Pai, que toda a Shekinah do Senhor venha sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo esta oração agora, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama mesmo, ó Pai, a Shekinah do Senhor sobre estas vidas, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.